Ei, Pontezinha! Tudo bem com vocês aí? Olha, semana passada a gente teve o tio Pipe aqui, não foi verdade? E hoje nós temos o tio Guedes! E aí, galera, tudo bem com vocês? Vai ser maravilhoso estar com vocês no dia de hoje. Vamos lá! Vamos começar então? Até daqui a pouco! Hora da música! Olá, Pontezinha! Tudo bem com vocês? Agora é a hora da canção. Quero ver se você conhece essa, hein? Vamos lá? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Você conhece essa música? Pois é, agora eu quero chamar uma turma muito legal para cantar comigo. Vem aqui, turma! Vamos lá! Uau! Vocês já estão aqui? Essa coisa de televisão, internet é muito legal, né? Então vamos lá, vamos me ajudar, moçada? Vamos lá! Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Mais uma vez! Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou, graças a Deus! E tudo que era torto Jesus endireitou. Tchau, Pontezinha! E aí, galera, que louvor abençoado nós tivemos agora, hein? Nossa, delicioso, bom demais, né? Muito bom. Olha só, semana passada nós vimos sobre a fofoca. Vocês lembram daquela confusão que a gente teve lá na floresta? Fofoca pra cá, pra lá, passa pra Didi, passa pra Zezé, passa pra Dumbo. Pois é. E hoje, o que nós vamos aprender, tio Guedes? Hoje o tema vai ser falar a verdade. Isso aí. E o que é o contrário da verdade, tio Guedes? A mentira. A mentira, isso é legal? Não, Não, né? Isso agrada a Deus? de jeito nenhum. Então vamos lá pra floresta ver o que tá acontecendo lá? Vamos lá. Hora da história! Hoje na floresta estava uma correria só. Os bichos estavam muito animados. Geralmente eles não podem levar chapéu para a sala de aula, mas hoje estava liberado, pois era um dia especial. Zezé escolheu seu chapéu de explorador, Dumbo de aviador, Zazá escolheu de cowboy. O Tigre Bolt não tinha chapéu. Ele já tinha perguntado para todo mundo na sua casa e ninguém tinha um chapéu para emprestar. Mas ele teve uma grande ideia. Ah, vou fazer meu próprio chapéu. Vou fazer um bem bonito. Chegando na escola, Zazá e Zezé, seus melhores amigos, ficaram assustados com o que viram. Não gostaram do chapéu do Tigre Bolt. Nossa, que chapéu mais estranho! Será que devemos contar pra ele? Não sei, acho melhor não, porque vamos deixá-lo triste. Os amigos de Bolt decidiram não contar a verdade para ele. E aí, galera, o que vocês acharam do meu chapéu? Ele é muito bonito, não é? Maravilhoso! Da hora! Todos os outros bichos que tentavam chegar perto de Bolt não conseguiam, porque os amigos não deixavam ninguém se aproximar, com medo de alguém falar que o chapéu do tigre era feio, que não era legal.
Percebendo que tinha alguma coisa errada, Bolt ficou bravo. Vocês estão agindo muito estranho. Por que estão fazendo isso comigo, hein? E os seus amigos não conseguiram continuar mentindo. A verdade é que não gostamos do seu chapéu e não queríamos ninguém te falando coisas ruins ou te magoando. É por isso não estávamos deixando os nossos colegas se aproximarem de você. Não fique bravo com a gente. Nós não devíamos ter mentido. Imagina, não estou bravo com vocês. Sei que vocês só estavam tentando ser bons amigos e não queriam me magoar. Mas da próxima vez, falem a verdade. Pode não ser o que eu gostaria de ouvir, mas eu sei que na Bíblia está escrito que devemos falar sempre a verdade. Não importa se vai agradar ou não a mim ou às outras pessoas. Quero que os meus amigos falem sempre a verdade comigo. Os amigos se abraçaram e saíram para o recreio. E aí, galerinha, vocês viram essa história agora a respeito da mentira? E de fato a mentira não agrada o coração de Deus. Provérbios 12, versículo 22, vai dizer que Deus odeia a mentira. E nós então precisamos enxergar a mentira como algo de fato que nós não podemos fazer. Nós não podemos mentir na nossa caminhada, nós não podemos mentir aos nossos pais, nós não podemos mentir aos nossos amigos, nós não podemos mentir para nenhuma pessoa, porque a mentira é algo abominável, é algo que de fato entristece o coração de Deus. E se você mentiu em algum momento, se você mentiu para alguma pessoa, você precisa se arrepender do seu pecado. Você precisa se arrepender dessa sua atitude e pedir perdão a Deus. Mas também você pode começar agora a falar a verdade e aprender a fazer do jeito que Deus quer que você faça. Porque quem é o pai da mentira, segundo João, capítulo 8, versículo 44, é o diabo. E nós não servimos ao diabo, mas nós servimos ao nosso Deus. E sermos filhos de Deus é vivermos uma cultura, é vivermos a cada dia falando a verdade em toda e qualquer situação. A mentira, muitas vezes nós falamos ela para às vezes tentar se livrar de alguma acusação, se livrar de alguma chateação. Às vezes os nossos pais querem nos corrigir e a gente acaba mentindo. A gente mente para algumas situações onde a gente quer se livrar do problema, mas nunca é o certo a se fazer. Por isso, que nós possamos olhar para Deus, que nós possamos agradar a Deus de que maneira? Falando a verdade em toda e qualquer situação. Fale a verdade e que você possa desfrutar dessa vida de algo que é o correto em toda e qualquer ocasião. Que o Senhor te abençoe, tamo junto e é de Deus. Hora do versículo. E então, vamos para o nosso versículo de hoje? Nós estamos aqui com a Melody. Oi. E a gente vai agora falar o versículo de Provérbios 12, 22. Tá pronta para repetir? Sim. Então vamos lá, hein? O Senhor odeia os lábios mentirosos, lábios mentirosos, mas se alegra com os que dizem a verdade. Provérbios 12, 22. Tchau. Mão na massa. Oi, Pontezinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós aprendemos sobre a mentira, que falar mentira não é legal, não foi? Então nós vamos brincar de uma brincadeira que se chama Acerte ao Alvo. Vamos ver o que nós vamos precisar? Vamos precisar de papéis para amassar. Ou durex colorido, vermelho ou azul. Qual que você quer? Durex é uma cor para cada participante. E também um balde que a gente vai fazer de lixeira. Vamos lá? Falar mentira não é legal. Olha o que acontece quando a gente fala mentira. Quando você fala uma mentira, você precisa falar outra mentira para sustentar aquela mentira. E aí você só vai se enrolando, falando mais mentiras e mais mentiras. E Deus não gosta disso. Isso não agrada o coração de Deus.
Por isso que nós vamos jogar todas as mentiras no lixo e nunca mais falar mentira. Vamos brincar? E agora vamos brincar de jogar todas as nossas mentiras no lixo. Quem acertar mais é o campeão. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa brincadeira. Beijos e até a próxima. Tchau! Tio, você não sabe, pra semana que vem nós temos uma atividade super especial da Semana das Crianças. Que chique, viu? Legal demais, né? Muito bom. E olha, pra semana que vem, no Mão na Massa, que nós vamos fazer junto com vocês, vocês vão precisar de 2 garrafas PETs, uma tesoura, corda de varal, tá? Pode ser 1,5 m, 2 metros e argolas, tá bom? Ó, combinado? Então, pra semana que vem, vai estar escrito lá no link na descrição, né? E a gente vai escrever lá. E pra semana que vem vocês precisam estar com esse material em mãos, tá bom? A corda de varal, vocês vão comprar 2 cordas da medida que vocês quiserem. Ou de 1 metro, de 1,5 m, ou de 2 metros, é super baratinho, tá bom? Agora vamos pra nossa oração final, tio? Vamos orar. Você que está nos assistindo, fecha o olhinho e vamos ter esse momento de oração aqui. Amém? Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, nesse dia. Obrigado por esse ensino, obrigado, Deus, pela vida da tia Dani, obrigado por todos aqueles que têm nos abençoado tanto com a pontezinha. Oramos também, Senhor, para que tudo aquilo que nós aprendemos no dia de hoje possamos praticar, que possamos falar a verdade em toda e qualquer situação, que possamos a cada dia aprender com o Senhor a viver em cada momento da nossa vida. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Até mais. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um domingo, estamos aqui firmes e fortes. Dá um alô aí no YouTube, galera. Sejam bem-vindos à nossa celebração. Que maravilha foi essa pontezinha, né? Eu tenho certeza que você está vendo os seus filhos aprendendo e aprendendo. Eu quero te desafiar a mandar o vídeo da pontezinha que tem recortado ele lá no YouTube. Você, após o culto, vai lá e você vai enviar para amigas e amigos seus que têm filhos para que eles assistam. A Débora, aqui em casa, faz com que todas as vizinhas assistam com seus filhos. Ou seja, seja intencional nisso, porque a pontezinha certamente é um veículo de evangelização. Por isso, nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês e vamos iniciar o nosso culto. A primeira coisa que nós devemos entender é que o culto não se assiste, o culto se dá. Portanto, que você possa viver esse momento, viver cada música, cada palavra da pregação e também o momento dos avisos. Eu lembro muito do pastor Jonas, que fala que a igreja não funciona sem avisos. E agora, então, fique aí com os nossos avisos, que primeiramente tem a ver com a nossa generosidade. Você que faz parte da nossa família de fé, você não pode deixar de ser generoso. Nós estamos aí às portas de voltar aos nossos cultos presenciais, já temos a nossa casa, o nosso prédio, e agora é a hora de todo mundo estar junto nessa missão de termos o nosso prédio sendo construído, ajeitado, cada família também sendo de alguma forma auxiliada, porque ninguém pode ficar de fora. Então seja generoso, aqui vai aparecer a conta da nossa igreja e não deixe de entregar aquilo que Deus propõe no seu coração. E também, nessa terça-feira agora, nós vamos retornar com
o curso de membresia. Pois é, você que está me assistindo e quer ser membro da Ponte BH, você tem que fazer esse curso. E é um curso sensacional. São 12 aulas que vão rever todo o fundamento da nossa fé e também mostrar a visão da nossa igreja. Então, você pode agora ir lá no nosso Instagram, que tem o link, e também agora no YouTube nós temos também o link de inscrição, né, do curso para sermos membros da Ponte BH. Eu já fiz, todo mundo já fez aqui de casa, por isso eu já sou um membro da Ponte BH. Não fique de fora, porque é importante a membresia, porque é quando você se torna parte daquilo que tem sido feito e quando nós somos responsáveis uns pelos outros. E também temos uma novidade nessa terça-feira. Vamos começar na nossa classe, nós vamos ter o curso de cartas paulinas. É justamente isso, o alicerce chegando, a nossa escola bíblica chegando com as cartas paulinas. O professor Clélio Monteiro vai dar e você não pode ficar de fora. Toda terça-feira, 20 horas, tem também o link aqui, lá no Instagram e também aqui no YouTube. Vai lá, se inscreva, que vai ser bênção atrás de bênção, ok? Então, vamos agora louvar ao Senhor. Dá uma levantadinha do sofá, erga a sua mão, feche seus olhos, adore a Jesus na sua casa. Ele é exaltado. Vai lá, Marião. Ele é exaltado, Senhor, exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome. Juntos. Ele é exaltado, Senhor, exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Para sempre, Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Seja exaltado, Senhor, em nome de Jesus, na nossa vida, na nossa caminhada, Senhor, no nosso pensar, no nosso falar, que o Senhor seja sempre, sempre exaltado. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Declare: eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me
derramar, dizer que és formoso. Declare mais uma vez. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. Se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre estou. Assalte, ó cruel Satanás, e ataque com vis tentações. Ó certo eu estou, que apesar das aflições, que feliz eu serei com Jesus. Por meu Salvador foi pago de modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Cante comigo, declare. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar, nos levar, amém? Crê nisso. Ao céu onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluia. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus pela graça do Pai
estendida a nós, enviando o seu Filho para nos salvar. Porque nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Mas Deus nos deu vida com Cristo. E é essa mensagem que a gente precisa todos os dias recordar em nossos corações. E por isso hoje nós vamos iniciar uma nova série, Resgatando a Reforma. Justamente para lembrar aquilo que aconteceu em 1517, quando Martinho Lutero, ao ler a carta de Paulo aos Romanos, ele percebe que toda uma ideia de que o homem precisava ser justo diante dos olhos de Deus, alcançar essa justiça, que aquilo estava em desacordo com as Escrituras. Quando ele lê que a justiça de Deus é por meio da fé, Lutero então para de tentar se colocar merecedor de Deus. E ele aceita a graça de Deus, o favor de Deus que foi direcionado a ele, não apenas pela obra do Filho, mas ele entende todo o processo da graça de Deus desde a criação. Por isso é importante entender que a Reforma Protestante, ela tem essa estaca na história em 1517 e nos próximos anos que a seguiram. Mas também que ela tem o seu lema de que a Igreja Reformada, ela é sempre se reformando, está sempre se reformando. Nós que somos de tradição reformada, uma igreja reformada, nós precisamos olhar para esse ponto da história, lembrarmos de que a religião, ela frequentemente, ela nos tenta, ela reconstrói muros, ela coloca, de fato, o mérito a partir do ser humano, porque nós somos tentados o tempo todo a dar conta de nós mesmos e acharmos que nós temos bondade para irmos até Deus, e por isso, naquela época, assim como hoje também, havia as indulgências, ou seja, para alcançar esse favor, para estar quite com Deus, para estar, sabe, para ser alguém que de alguma maneira está em paz com Deus, você precisa fazer isso, aquilo. E Lutero entendeu que não, que a justiça é pela fé, a justificação é pela fé. E é essa verdade que nós temos que lembrar. Mas ela não é apenas algo que eu tenho que saber no meu intelecto, mas é uma posição do coração que eu preciso entender e que a gente pode expressar o seu fundamento para a nossa vivência, para estarmos sempre resgatando a essência da palavra de Deus, a essência de Cristo. Quando a reforma vem, ela tem essa ideia do retorno à essência, a limpar, a sair daquilo que está deturpando a palavra e que está desviando a igreja daquilo que é essencial. E por isso a série Resgatando a Reforma vem para recobrar os nossos corações, a nossa vivência como igreja. E por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 1 a 10. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus.
pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticarmos. Esse texto lindo de Paulo, da carta que ele escreve para a igreja em Éfeso, trata justamente de uma realidade do nosso coração. Assim como a reforma de Lutero, quando ele se vê totalmente inabilitado para se fazer justo diante de Deus, quando a igreja estava totalmente desviada daquilo que entendemos como a depravação total, daquilo que entendemos como o ser pecador, a natureza pecaminosa que faz do homem esse morto que Paulo está dizendo. Por isso, é impossível que por qualquer mérito, por qualquer obra, por qualquer sacrifício, a gente se torne justo diante de Deus. Portanto, se estamos mortos nos nossos pecados e transgressões, existe uma pergunta que deve ecoar nos nossos corações. Se eu não posso fazer nada, se eu não tenho vontade de fazer nada, se eu quero viver segundo as minhas próprias regras, as minhas próprias leis, se eu quero viver no mundo de Deus, autônomo do próprio Deus, se eu quero ser o dono da minha história, como eu posso me tornar justo diante de um Deus santo, de um Deus que é maravilhoso e de um Deus que me deu totalmente a sua lei para se mostrar, para mostrar quem ele é, e pela lei eu entendo que eu sou incapaz de cumprir e de me achegar até Deus. Portanto, Paulo está dizendo que a obra do Pai no Filho, executada por meio do Espírito Santo, aquilo que nós vemos como a graça de Deus manifesta para a nossa salvação, Paulo aqui está dizendo que outrora nós estávamos mortos, não havia nada. Mas no verso 4, ele traz a boa notícia da graça de Deus. Quando ele diz que todavia Deus. Essa palavra todavia talvez seja para mim a palavra mais importante desse texto. Porque ela está dizendo que existe uma condição que nós estamos, que nos faz totalmente inabilitados para receber aquilo que o todavia diz que nós recebemos. Por isso, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o somente a graça, ele recobra essa condição de que nós somos receptores de algo e não aqueles que propõem, aqueles que fazem, aqueles que apresentam algo para Deus nos aceitar. É por isso que nos tempos de hoje nós precisamos ficar muito atentos, porque o nosso coração ele é enganoso. Nós estamos o tempo todo lutando com essa chamada carnal da autonomia, de sermos bons, de nos provarmos, de acharmos que nós temos algum valor para nos colocar diante de Deus, isso fazer diferença entre nós e os outros, porque muitas vezes, mesmo cientes da graça redentora de Deus, a gente começa a viver pelas obras da carne. Por quê? Porque nós temos a tendência em pensar que somente a graça é apenas esse processo salvífico de nos garantir uma vida após a morte. E a forma como nós vamos viver a vida, a forma como nós vamos desempenhar essa salvação da qual recebemos pela graça, a gente se esquece que isso também é parte dessa graça contínua que é derramada sobre nós. Por quê? Eu quero aqui destacar a graça em 3 aspectos. Esse texto diz que a graça salvadora nos alcançou quando, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, nos deu vida com Cristo. Aqui diz que nós somos salvos pela graça e que Deus está mostrando para as eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. Vocês são salvos pela graça. E no verso 10, para mim, um verso caríssimo, importantíssimo na nossa
compreensão desse processo gracioso de Deus, que diz que nós somos criação de Deus, realizada em Cristo para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. O que eu quero ressaltar, então, é que a primeira manifestação de graça para entendermos o que Paulo está dizendo sobre uma graça salvífica, essa graça que nos alcançou quando estávamos mortos nos nossos pecados, esse Deus que é rico em misericórdia, para entendermos que nós somos salvos pela graça, que nós somos santificados em graça e que vivemos na graça de Deus, nós precisamos voltar um pouquinho esse entendimento para que esse texto ganhe ainda mais vida e que somente a graça se torne ainda mais completo. Por quê? Porque Deus são três pessoas distintas e um único Deus. A Trindade nos mostra que a comunhão perfeita de Deus faz com que Deus não tivesse necessidade de nos criar para ser alguma coisa. Por isso, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a graça de Deus, ela não é apenas manifesta quando Deus envia o seu filho, quando Deus envia o seu filho Jesus Cristo para nos salvar. A graça de Deus está manifesta no começo da história, no meio da história e até o final da história. Quando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito perfeitos e estão em plena vida em si mesmos, decidem criar o ser humano, criar todas as coisas, eles fazem isso numa manifestação graciosa daquilo que Deus é. Por isso, a primeira coisa que eu quero recobrar com você para entendermos a amplitude do somente a graça é a graça criativa. O ponto 1 é que a graça criativa nos mostra que a redenção em Jesus Cristo, ela não apenas é o começo de uma história, mas ela é o recobrar, a retomada, a salvação, é a restauração, a redenção de algo que foi perdido. Mas algo que foi perdido porque o homem escolheu ser o seu próprio dono, ser o seu próprio rei, ser autônomo, quando Deus cria o homem para que a comunhão do próprio Deus em si mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito, que ele expresse de si mesmo. Então, essa expressão criativa de Deus é também essa expressão graciosa de Deus, ou seja, Deus expressa de quem ele é. Deus é amor. E como Deus é amor, a graça, então, é a operação desse amor de Deus para se manifestar. Então, a criação de todas as coisas e a criação da humanidade como imagem e semelhança de Deus, como corregentes de um jardim, é justamente Deus expressando de si mesmo em uma história maravilhosa, aonde aqueles que são a sua imagem irão refletir para a sua glória, na sua atuação com toda a criação. Então, é importante que você aprenda isso e recobre isso para que faça sentido a graça redentora, para que faça sentido a graça santificadora, para que faça sentido todo esse processo onde nós estamos muitas vezes acostumados a dizer que a salvação no Novo Testamento é pela graça e no Antigo Testamento é pelas obras da lei. Não! A graça está primeiramente na disposição de quem Deus é, em se manifestar, em comunicar de si mesmo. A própria Escritura é Deus comunicando, se revelando a nós em graça para que ele possa nos salvar. Por isso é importante entender a frase de Jonathan Edwards, que diz assim que Deus criou o mundo para comunicar de si mesmo. Isso é graça. Porque Deus não precisava criar nada para que ele fosse melhor, para que ele fosse alguma coisa a mais. Não. A expressão graciosa de Deus na criação já começa nos mostrando que a ótica da vida, do sola gratia, é justamente enxergar a vida a partir de Deus, a partir do movimento de Deus, a partir da expressão de Deus em nosso favor, para viver
a vida para que nós possamos viver essa vida com Deus, a partir de Deus, sendo totalmente capacitados por Deus. Então, é importante que você veja como que a graça está presente na lei mosaica. Quando nós recebemos e lemos a lei de Moisés, nós muitas vezes vamos achar que Deus deu aquilo ali para que se nós, de fato, cumpríssemos tudo aquilo que está sendo dito ali, nós nos fazemos merecedores de Deus. Mas, como Paulo diz em Gálatas, a lei é um aio para Cristo. Ou seja, a lei foi dada por Deus nesse processo de redenção gracioso, quando Deus chama Abraão, e nesse processo de redenção, de trazer o descendente para abençoar todas as nações da terra, Deus concede a lei mosaica ao povo hebreu para que eles, primeiro, conheçam quem Deus é. Segundo, para que eles se vejam incapazes de cumprir a lei, porque dentro da própria lei mosaica já é instituído os sacrifícios de perdão. E terceiro, para que eles vejam a necessidade de um Salvador. Por isso, é importante enxergar a graça de Deus nesse processo que Deus vem se comunicando com todos nós, nesse processo de salvação, então, que vem desde trás, quando Deus nos cria pela sua graça. E agora, nesse processo redentor, aonde pela lei Deus começa, então, a mostrar que nós necessitamos de um Salvador, porque quando eu vejo quem Deus é, eu conheço o que Deus requer, a sua santidade, a sua magnitude, então eu preciso da graça de Deus. E por isso, o ponto 2 é a graça redentora, que é manifesta na pessoa do seu Filho. Deus vem graciosamente nos dar a lei, Deus envia os seus profetas para que quando o povo desviasse de Deus, os profetas são enviados como um movimento gracioso de Deus. Então, nós precisamos entender que todo esse processo de redenção, ele não começa em Jesus, mas ele se concretiza em Jesus, porque Jesus é o Deus que se fez carne, é o Verbo encarnado, cheio de graça e verdade. Então, como entender que é impossível, porque somos mortos, estamos vivendo segundo os nossos próprios desejos, mas, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pela graça, vocês são salvos. Em qual sentido? Porque John Stott define graça como amor que se importa, se inclina e resgata. Nós precisamos entender que esse todavia de Deus é justamente que a graça é a extensão dos braços de Deus, do amor de Deus chegando até nós. Graça é esse movimento da parte de Deus em nos resgatar, porque ele nos criou dessa maneira, para amar, pelo amor, dando de si mesmo. E agora, no seu Filho, Deus está trazendo de volta aqueles que hoje são merecedores do seu castigo, da sua ira, são merecedores, de fato, da condenação, mas Deus, porque ele é rico em misericórdia, ele vem e ele restaura. E é por isso que o Evangelho, segundo Goldsworthy, é a restauração de relacionamentos. É a restauração entre relacionamentos entre Deus, o ser humano e o mundo. E é essa a mensagem da igreja. Não que eu deva fazer um sacrifício ali, que eu devo aqui, que eu devo me tornar justo para ser aceito. Não que eu tenha apresentado a Deus uma ficha do Serasa, onde fala, Deus, eu já cumpri todos os pré-requisitos, agora me aceita, por favor. Não. É que Jesus vem para obedecer esse amor do Pai e em obediência ao amor que ele tem pelo Pai. E o Pai tem esse amor por nós.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Por isso, essa graça que é estendida a nós faz com que a gente compreenda que, primeiramente, não há nada em nós que possa nos fazer levantar as mãos diante de Deus. Mas sim, que por meio da fé, essa confiança na obra de Cristo. E por isso é importante, irmãos, sempre recordar que somente a graça nos resgata a esse papel de receptores de um amor, receptores de um mérito, receptores de uma obra, porque em nós não há mérito algum, em nós não há poder algum, em nós não há nenhuma capacidade, por isso Deus vem e nos restaura. Então, é interessante entender que a salvação, esse processo de redenção, ele não para nessa salvação de que agora eu estou em paz com Deus, mas ele continua quando, no verso 10, ele diz: somos criação de Deus, realizada em Cristo, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Eu entendo que esse preparou de antemão, existem duas maneiras e duas formas que estão juntas para que a gente entenda quais são essas boas obras. A primeira delas é aquilo que eu expliquei na graça criativa. Como Deus nos criou como expressão de si mesmo, da sua graça, Deus nos dá de si mesmo e nos dá identidade, propósito e valor. Então, existe um mandato, existe uma vocação na criação que, quando nós pecamos, quando nós buscamos viver do nosso próprio jeito, isso tudo é depravado, desconfigurado, e nós vivemos essa vocação que era antes para a glória de Deus, para essas boas obras, agora nós estamos vivendo para nós mesmos. Mas existe um outro ponto que se encaixa nisso aqui, que é justamente a vocação dentro da obra salvífica de Jesus Cristo. Por quê? Porque quando nós nos tornamos de Cristo, quando nós estamos em Cristo, existe esse chamado, essa vocação de reconciliação, da qual nós chamamos de ponte, esse ministério de ponte, esse ministério de reconciliação, onde Deus dá à igreja, a cada um de nós, o corpo de Cristo, dons específicos para esse processo de redenção que está sendo consumado pelo Filho. Nós somos o corpo e Cristo é a cabeça. Por isso, nós precisamos entender que a graça não apenas nos coloca em uma salvação pós-morte. A graça nos coloca na vida eterna que está sendo vivida aqui e agora, nesse sentido de que quando em Cristo eu tenho paz com Deus, eu volto a viver os caminhos que Deus tem para mim, a vontade que Deus tem para mim. Então, se antes era dito, se eu faço para Deus, Deus me aceita, agora o Evangelho diz, Deus me aceita, e por gratidão eu caminho na vocação que Ele me criou, nas boas obras que Ele preparou de antemão para que andássemos nela. Por isso é importante entender que existe a graça criativa, existe a graça redentora e tem a graça santificadora. Porque quando eu sou salvo pela graça, eu não apenas sou salvo para garantir o meu lugar no céu, mas eu sou salvo para caminhar segundo a vocação que eu fui criado para viver. Que eu agora posso viver novamente segundo a voz de Deus. Eu posso ouvir e viver segundo a palavra de Deus, porque a graça de Deus, ela me capacita, o poder do Espírito Santo, é Deus dando a nós essa capacidade de vivermos, porque Ele destampou os nossos ouvidos. E agora nós temos a capacidade de viver ouvindo a voz do Espírito, ouvindo a palavra, lendo a palavra e tendo compreensão e poder para vivermos essa vida em Cristo Jesus. Por isso, as boas obras aqui não têm
o sentido de fazer para ser aceito, mas tem esse sentido de que agora que estamos em Cristo, andamos segundo Cristo, andamos segundo Deus, andamos na jornada da vontade de Deus, nesse caminho do amor, que é uma expressão de graça. Por isso, então, é importante que a graça seja entendida nessa sua amplitude, para que você não divida os tempos achando que agora em Cristo nós somos salvos pela graça e que antes nós éramos salvos pelas obras. Não, a graça não apenas ela é manifesta por todo o tempo, mas ela também foi a maneira como fomos criados, a maneira como fomos redimidos e a maneira como tudo terminará. Porque tudo é uma ação primeira de Deus. Tudo é o amor de Deus sendo operacionalizado pela graça. É por isso que eu gosto da frase aqui do Kevin Van Hooser, que diz que graça é um termo operacional, que nós temos que destacar a prioridade da presença, atividade e iniciativa de Deus na criação e na redenção. É por isso, então, que o sola gratia, nesse entendimento que eu trago hoje, ele não está apenas circunscrito a uma salvação pós-morte, a me dar uma vida eterna, mas não é que a eternidade vem a nós, Deus veio até nós, e isso é o que expressa o somente a graça. Somente a graça no sentido de que nós não podemos e nós não precisamos, e nós que não temos que fazer nenhum sacrifício, nós não temos que comprar, pagar, nos sacrificar com indulgências, porque a justificação é por meio da fé. A justificação é pela graça. A redenção, ela vem. Cristo veio até nós. O Verbo se fez carne. Ele que é o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e o Verbo se tornou carne. Por isso eu quero te chamar, nesse mês onde estamos comemorando o mês da Reforma Protestante. Eu quero de fato, te desafiar a algumas coisas. Eu quero que você pense o que na sua vida religiosa, o que na sua vida está sendo de forma religiosa. A primeira coisa que é importante ressaltar, que a sua vida toda é vivida pela graça. Então veja momentos da sua vida, escolhas da sua vida em que você está tomando a rédea de uma maneira onde você está vivendo segundo você era anteriormente. Outra coisa, é por causa disso que nós muitas vezes colocamos a fé, colocamos a vida em Deus como um departamento de toda a nossa vida. Não. Somente a graça traz toda a nossa vida para essa dependência da operação do amor de Deus, porque a salvação não afeta apenas aquilo que eu vou viver, né, após a morte. Mas a salvação é a restauração de todas as coisas e me colocando novamente na posição, na vocação que eu tenho em Deus para viver todas as coisas. Então, você, pela graça, você vai servir a Deus no trabalho, na família, em todas as relações. É a partir dessa graça de Deus, desse poder de Deus que é dado a nós. Por isso, preste muito atenção pela forma como você está se relacionando com as pessoas, porque somente a graça nos traz a humildade. A humildade de sabermos que não somos melhores do que ninguém, que não temos algo em diferencial de ninguém, que o fato de sermos povo de Deus não nos faz melhores do que ninguém, nos faz mais graciosos, nos deveria fazer mais intencionais em também fazermos como Deus fez, estendendo as mãos de graça às pessoas. Que você possa viver essa realidade, que você possa buscar viver a sua vida, sabe, em todo, sendo banhada por essa graça maravilhosa. E que você seja alguém humilde para estender a mão como Deus estendeu a mão para mim
e para você. E eu quero indicar que você reveja ou que você veja o filme Lutero para trazer, né, a ideia, recobrar aquilo que aconteceu naquela época, porque por todo mês nós vamos falar sobre isso. No próximo culto, nós vamos vir com a segunda sola e eu tenho certeza que você vai ser abençoado, ok? Eu quero abençoar a sua vida orando por você agora. Pai, eu te peço nessa hora que o Senhor venha com teu Santo Espírito e destrua dentro de nós todo orgulho, toda falsa modéstia. Que o Senhor mostre aos nossos corações aqueles lugares aonde parece que a tua graça não feriu, que a tua graça não entrou, aonde nós nos vemos ainda autônomos, bons e capazes, mas que haja dentro de nós essa compreensão de que éramos merecedores da ira, totalmente desprovidos, totalmente mortos, mas o Senhor, pela sua grande misericórdia, o Senhor que é rico em misericórdia, nos amou. Enviou o teu Filho, pela graça somos salvos. Isso não vem de nós, é dom do Senhor. E que esse dom gracioso que recebemos possa ser também esse dom que nos carrega a viver a vida. Por isso, Senhor, toma cada um nessa hora, abençoa a tua igreja. Deus toma as nossas vidas como povo, como a ponte. Toma, Senhor, todos os projetos, entregamos às tuas mãos. Pedimos também sobre todos aqueles irmãos nossos que estão enfermos nessa hora. Pai, toca-os, Pai, pela tua graça. Faz a tua vontade na vida deles. Pedimos também por todos aqueles que estão sem emprego. Deus, que o Senhor abra portas, que o Senhor traga ideias, que o Senhor nos dê a oportunidade de manifestarmos a sua graça nesse mundo corrompido. Por isso, Pai, eu quero abençoar, Deus, essa semana que começa, que a gente viva somente pela graça. Sabemos que o Espírito Santo nos dá o poder de vivermos as boas obras que o Senhor preparou de antemão. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe. Uma ótima semana. Vamos juntos. Somos a ponte. Tchau, tchau.